Bom, então, pessoal, dando continuidade aqui, né, à nossa revisão, vamos para a aula do dia 29 aqui do 3, tá? Características humanas, onde foi apresentado aqui, então, o que são, né, as características humanas, em que consiste. De novo, vem, né, o conceito de ergonomia, e acho que essa primeira introdução aqui, ela fala então do dia a dia, né, da realização de tarefas que a gente tem, que às vezes a gente não percebe como executa essas tarefas, né, se está fazendo da maneira melhor para o nosso corpo ou não, né. Então, retomando um pouquinho aqui do que a gente viu na última aula sobre a consciência ergonômica, né, que ela deve estar presente em nós, no nosso dia a dia, em todos os momentos, todas as atividades que a gente vai fazer, porque se a gente não observar os limites, né, os limites físicos que a gente tem e posicionamentos incorretos, eles podem acarretar em lesões ao longo do tempo. Né? Então, desde o ato de dormir aqui, a posição do travesseiro, né, colocar um travesseiro no meio das pernas aqui para alinhar o corpo, manter o alinhamento, a posição de varrer, né, não forçar a lombar, erguer pesos, né, tudo isso, transferindo mais o peso para as pernas e não para a coluna e tal, significa que a gente tem consciência ergonômica, né? Então, isso é importante, né? Um, e além aqui da consciência ergonômica, é importante que a gente conheça, né, como designers e também entendendo um pouco de ergonomia, o que caracteriza o corpo humano, tá? E aí o Lida aqui ele vai falar que o corpo humano é formado de quatro subsistemas, né? Que é um organismo formado aí de quatro subsistemas, tá? Então o subsistema sensorial, que é a parte, né, dos nossos sentidos, olhos, ouvidos, uh, que mais? Vamos aumentar um pouquinho aqui, porque senão eu não leio, né? Ouvidos, receptores cutâneos, então seria o tato, né, o olfato, nariz, essas partes, né? O sistema nervoso central, então, que aí ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, que são essa parte aqui está todo nos estímulos de entrada, tá? E o subsistema osteomuscular aí, que é tronco, braços e pernas, que ele já faz parte, digamos assim, das saídas, né? Comparando, né, com sistemas de automação, a gente tem o sistema nervoso central como o cérebro, aquele que comanda, os sensores, né, da parte que vão sentir, vão interpretar sinais aí, né, que são os olhos, ouvidos e tal, e os sistemas atuadores, que seriam os sistemas osteomoleculares ali, que então é o sistema motor, né? Então essa saída, entrada aqui e no meio da coisa aqui está o processo de comando. E ainda tem os sistemas auxiliares, que são aqueles que a gente não tem comando, né? Eles funcionam. Obviamente que existe comandos também, mas eles funcionam independente, né, de você querer ou não. Né? Então, pulmão, coração, circulação, né? E aí a gente tem também, né, para ele, para o LIDA, o sistema de entradas, que vão ser os alimentos, o oxigênio, né, aquilo que água, aquelas coisas que precisamos para manter a nossa vida. E então isso é processado aqui no corpo e depois tem as saídas no formato de suor, urina, né, gás carbônico e por aí vai.
Então, ah, esses subsistemas, tá? Esses 4 subsistemas formam o sistema fisiológico, né, que a gente tem, tá? Então, ele está melhor descrito aqui, né? Então, depois vocês podem dar uma lida do Lida, né? Deem uma lida no que fala o autor Lida aqui de 2014, tá? Isso aqui é extraído do livro dele ali. Depois a gente vem aqui para a parte de movimentos corporais, né? Então essa parte aqui ainda se trata de fisiologia, né? Dentro da educação física, por exemplo, é tratado como fisiologia do exercício e tal. A gente vai observar que os movimentos eles são dados de acordo com a contração e o relaxamento dos músculos, né, do sistema muscular. Então, quando ele está contraído, a gente tem a força, e quando ele está distendido, né, então a gente vai ter o relaxamento aí. Tá? E é importante entender que o corpo ele trabalha como um sistema de alavancas, né, para exercer a força, né, e movimento. Então, quando a resistência aqui ela está entre a força e o apoio, a gente diz que esse aqui é uma alavanca interfixa. O que significa? Que o braço da pessoa, né, o que está fazendo força ali é o bíceps, né? Talvez o tríceps faça um pouquinho de força aí também, mas onde mais está fazendo força ali para esse movimento aqui, né, de baixar e descer, é aqui na parte do bíceps. Então o apoio ele está aqui próximo ao cotovelo, né? Tá um pouquinho para frente aqui, tá nessa parte aqui, né? Esse é o apoio. E a resistência está aqui na ponta. Então, quando o apoio está entre a força e a resistência, a gente tem uma alavanca interfixa. Ui, cortou uma imagem aqui, será? Deixa eu ver. Não, tá. É que estava muito ampliado aqui o meu PDF. Acho que não dá para tirar o menu, dá. Vamos lá. Ó, então, quando o apoio está atrás da força, né? Aliás, ali estava fazendo força no tríceps, né? Não no bíceps. Aqui já inverteu. Então, aqui é um movimento de sustentar, né? Então, um movimento... Eu não consigo me pegar aqui na câmera, mas vou ter que levantar. Ó, não sei se eu consigo mostrar. Deixa eu ver onde é que estamos. Assim, tá tudo ao contrário aqui. Quando o movimento, a força está aqui, né? Então o apoio ele se desloca aqui pro final, né? Nesse outro aqui a gente está fazendo este movimento aqui, né? Então aqui é que está a força aqui no tríceps. Nesse aqui de parar aqui, tá aqui, né? Então nesse caso o apoio se desloca para trás, tá? E aí quando esse apoio ele está atrás da força, a resistência se mantém aqui na frente, né? Então a gente tem o interponente. E por último aqui o apoio, no caso do pé, né? A força aqui está nesse músculo da panturrilha aqui, né? Então a resistência na verdade está sendo feita no centro do nosso pé aqui, né? Então ele está nessa parte aqui de baixo, os músculos de baixo é que estão dando a resistência. Ou o próprio peso do corpo aqui pode se considerar a resistência, né? Então aqui o apoio está na ponta dos pés, tá? Então esse aqui é o interresistente. Então são 3 tipos de apoio que a gente tem: o interfixo, quando o apoio está entre a força e a resistência; o interponente, quando o apoio está atrás, né? Tá
a força está no meio, então, e o apoio e resistência nas pontas. E quando a resistência está no meio e apoio e força nas pontas, é o interresistente. Tá? Então, esses aqui vocês têm que dar uma entendida nele. Então, são esses os tipos de alavanca, são as estruturas biomecânicas do corpo, né? Então, todo o nosso sistema osteomuscular, ele vai lidar com o relaxamento e a contração, e para ele exercer força, né, ele precisa de um apoio. Então, esse apoio é quando a gente firma o nosso corpo de alguma maneira para deslocar toda a força para um ponto, né, que então seriam aonde a gente tem a resistência. Tá? Então, isso é importante, né? Além disso, a biomecânica também vai estudar a movimentação, por exemplo, aqui da passada, né, dos braços, os alcances, todas essas questões aí, né? Então, seguindo aqui na página 5, a gente vem falar de coluna vertebral, né, que é a estrutura mais importante de sustentação do corpo, né? E ela é formada por várias pequenas partes, né, que são as vértebras, os discos que estão entre essas vértebras, e também ali tem, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, né, tá aqui, ó. Então a gente tem os ligamentos aqui, né, as ligações as terminações nervosas que passam, que vêm aqui de dentro, né, do sistema nervoso que está passando dentro da coluna. E aí tem também os ligamentos aqui que passam por volta aqui, e vai ter o sistema muscular que se liga também na parte da coluna, né? Então, é bem interessante de observar também aqui como que essas ligações, né, da coluna, elas formam estruturas geométricas aqui, eu estou querendo dizer tendão, mas acho que não é, tá? Então vamos dar uma relembrada aqui. Para ela conseguir ter, de certo modo, uma rigidez, né, quando ela precisa de força, e mobilidade, ou seja, flexibilidade ali para quando ela precisa se movimentar, né? Então a rigidez garante sustentação e a mobilidade permite os movimentos, né, de deslocamento para frente e para trás, e rotações e tudo mais, tá? Então entre as vértebras aos discos, né? Então quem tem hérnia vai ter problema nesses discos, porque eles têm um material gelatinoso no meio deles ali, que geralmente quando pressionado esse material quer escapar, né, formas hérnias, que permite esses discos é o que permite, né, o movimento entre as vértebras, já que as vértebras são rígidas, né? E ele se deforma e se comprime, né, e se expande. Então isso permite que faça um movimento de amortecedor ali dentro do sistema vertebral, tá? Então os ligamentos, que são essas partes aqui que a gente está vendo, eu estava querendo falar ligamento, mas estava achando que estava errado, tá? Os ligamentos, que são essas partes aqui, que vão dar o comando ali para os músculos, né? E eles se ligam às vértebras, que por sua vez se liga ao sistema nervoso. Então tudo isso está recebendo comando e comandando o sistema músculo esquelético aí, né? Buenas, aqui eu trouxe uma curiosidade só, que observar a coluna vertebral, né, pode servir não apenas para entender o funcionamento,
mas também como fonte de inspiração estrutural, né? Há um estudo estrutural uh, que se chama tensegridade, né? Que é o que eu trouxe aqui, que usa esse princípio de equilíbrio de forças entre tensão e compressão para se anularem e formarem estruturas como a da coluna aqui, que permite certa mobilidade ou rigidez, né? Então, tem vários objetos hoje feitos dessa maneira, pontes. Aqui a gente está vendo uma espécie de mesa levitacional, né, nessa figura, mas ela usa esse princípio da compressão aqui, tá? Compressão nessa corda do meio e tensão nessa ponta aqui. Talvez vocês precisem entender o que é compressão e tensão, né? Mas deixa eu ver se eu tenho uma borrachinha aqui de dinheiro. Não temos. Enfim, quando você puxa alguma coisa aqui, né, que eu tô com palito, puxa alguma coisa assim, você está tensionando. Se eu empurrar aqui, ele chega a fazer uma barriguinha, né? Deixa eu tirar as pontas aqui, senão vai machucar meu dedo. Mas quando eu aperto aqui, aí eu estou comprimindo. Então, ali no meio dessa estrutura tem compressão, tá? Ou seja, ele está sendo apertado, e nas duas outras aqui ele está sendo esticado. Então é o que acontece aqui também nesses triângulos da coluna, né? Quando um deles aqui, por exemplo, se eu quero, né, imagine essa coluna aqui tentando fazer esse movimento para o lado, uma das cordas aqui ela é comprimida, tá? Então ela amassa aqui e as outras duas elas vão se esticar. E como ela tem um sistema de ligado às vértebras aqui, então existe um limite, né? Por isso que a gente não pode ir além de um determinado ponto, mas se consegue fazer esse movimento de uma forma bastante livre, porque são muitas vértebras, então a gente consegue fazer movimentos bastante amplos aí, né? Através da coluna. Então, a biomecânica, ela estuda, né, esses movimentos, como que faz a tensegridade na coluna, o sistema osteomuscular, e a gente entender um pouquinho como isso funciona nos permite projetar melhores produtos, ambientes, né, e que serão mais adequados às atividades humanas, tá? Por outro lado, a gente tem aqui a questão do metabolismo e a capacidade muscular, que faz parte, né, do estudo fisiológico. Que seria isso, né? Para a gente fazer um determinado trabalho, a gente precisa de energia. E a energia que o nosso corpo, os músculos necessitam, elas precisam chegar aos músculos através de um processo químico, né? De transformação dos alimentos em energia através de um processo químico. Então, os açúcares, né, as proteínas e tal, elas são quebradas ali pelos nossos órgãos, e estômago, intestino, fígado, né? E isso então vai nos dar a energia necessária para os músculos trabalharem, tá? E claro, né? Sempre que possível, a gente tem que tentar manter o equilíbrio entre o consumo metabólico, né, o consumo de energia, e, por outro lado, o esforço ali, o gasto, né, que a gente vai fazer. Então, existe toda uma ciência, né, da fisiologia mesmo, que vai tentar estudar quanto se gasta, qual é o número de calorias que o corpo precisa para fazer determinada tarefa, tá? Então, se o cara não comer
adequadamente, ele, sei lá, se ele vai trabalhar lá como pedreiro, né, um dia inteiro, um serviço pesado, ele vai precisar de muita caloria. Então, ele precisa, né, comer adequadamente. Agora, se uma outra pessoa comer a mesma coisa e ficar no sofá o dia inteiro, a gente não vai ter gasto, né? Então, isso vai se traduzir em outros acúmulos aí desses agentes aí, desses elementos, né, no corpo através das gorduras e tal. Mas então uh, ele coloca aqui que além, né, da questão do alimento, a gente tem o oxigênio entrando, o CO2. Então aqui um esqueminha de como é que funciona, né? O oxigênio então vai para o sistema respiratório, pulmões, coração, veias, né, sistema venoso, que faz com que esses gases também cheguem aos nossos músculos, tá? E aí a gente tem do outro lado aqui então os alimentos, carboidratos, proteínas e gorduras sendo processados aqui no estômago e intestino, né? E então ele vai transformar a proteína em aminoácido, carboidrato em hidrocarboneto, gorduras, tá? Ele vai meio que manter, né? Transformar numa gordura de estoque para queima posterior. Então o que a gente não queima, o que a gente não usa, vira estoque, tá? E aí o fígado, então, ele é responsável também por outra transformação, né? Principalmente das gorduras aqui, dos hidrocarbonetos, misturando isso em glicogênio. Tá? Não me pergunte o que isso faz, mas tanto o glicogênio quanto o aminoácidos são os elementos químicos aí que dão energia para o nosso músculo. O que o músculo produz quando ele trabalha? O ácido lático, né? Que ele vai ser ali quebrado de novo dentro do sistema venoso, né? Dentro do nosso sangue lá ele vai, então, ser eliminado de alguma forma, né? Ou volta lá pro coração, enfim, tá? E aí eu não sei, não sou especialista nessa área, tá? O que eu sei é o mínimo que a gente espera que vocês também saibam, né? Tem um entendimento de como isso funciona, para no mínimo conseguir entender a importância e pensar sempre no consumo equilibrado de calorias, né? Que a pessoa não precise se esforçar além do necessário para fazer uma tarefa, né? Então o Lida aqui, né, comenta no livro dele aqui que uma pessoa consome de 1.500 a 2.000 quilocalorias por dia só para manter o corpo em funcionamento, sem nenhum trabalho externo. Já um trabalho leve, né, tipo ficar ali sentado numa posição estática, sendo influencer, por exemplo, ou né, fazendo um trabalho de escritório, vai te exigir aí de mais 2.500 calorias, tá? E pode até exigir 5, 6, 7 mil, dependendo o que a gente está falando, que tipo de trabalho, tá? Então, também há diferenças significativas entre o consumo diário de energia entre homens e mulheres, porque os organismos são diferentes, né? E o homem, em geral, ele gasta 20% a mais para executar qualquer tarefa idêntica, né? Então, ele precisa comer 20% a mais e ele não transforma isso em serviço, tá? Ele gasta só, né, 20% a mais, infelizmente. Tá? Então a prática também reduz o consumo calórico, né? Então, quer dizer, quando você executa já uma tarefa há bastante tempo, você já executa ela de uma certa maneira a consumir menos energia, tá? Então, trabalhadores experientes também consomem menos energia do que trabalhadores que estão
iniciando aquela tarefa, né? Então, por isso da nutrição, né? A gente diz que até as pessoas, quando estão em idade escolar, se elas não comem, elas não têm capacidade de aprender, né? Então, é, é realmente importante isso, né? Aqui tem um quadro aí que mostra a pessoa parada lá consome 1,6 fazendo um serviço ali sentado que não demande muito, né? Já fazendo um pouco mais de força ali, ela já vai consumir até 3.000 quilocalorias, né? De 1,5 para 3.000, de 1,5 para 3, aliás. E conforme vai ficando mais pesado o serviço aqui, ela pode chegar a gastar até 16 calorias num dia. Ali, um estivador, por exemplo, uma pessoa que carrega peso, né? Embora esse tipo de profissão hoje eu não sei como é que está acontecendo, né? Se as pessoas ainda fazem esse tipo de serviço. Mas, sei lá, existe, né? Então, uma pessoa vai descarregar um caminhão de cimento aí numa obra, está consumindo 16 calorias por minuto, quilocalorias por minuto, tá? Basicamente. Então, ao final do dia, ela vai ter mais fome que os outros. A biomecânica ocupacional é uma parte da biomecânica que se ocupa dos movimentos, o movimento dos corpos relacionados ao trabalho, né? Então, ela procura identificar e quantificar as cargas mecânicas que ocorrem durante o trabalho e analisa o impacto sobre o sistema muscular, né? Então, isso vai depender do trabalho ou da atividade aí que ela vai analisar, né? Então, aqui tem uma análise do ciclo de marcha, né? Onde é que está a distribuição de pesos, onde é que está o apoio. Por exemplo, o apoio aqui nesse caso está bem aqui no calcanhar, né? E aqui ele deslocou para a ponta do pé, né? Aqui ele está apoiado, está distribuído entre o calcanhar e a ponta do pé, e aqui ele já vai estar deslocando, ó, e aqui já apoiado na ponta do pé, né? Então, esse movimento todo é estudado para entender os alcances, né? E os ângulos de trabalho. Então, aqui mostrando para vocês desde a análise mais ampla assim do ciclo de marcha, aqui pegando o ciclo de marcha só na questão de angulação e movimento, comprimento de passo e tudo mais, né? Então pode ser um estudo bem detalhado, né? Que se apoia em estudos gráficos, comparação, né? De fases de movimento e vai se medindo ali os ângulos, as aberturas, né, os limites. Há também questões de força, ó, deslocamento de apoio, né? Então vocês viram lá, aqui no início da passada, o apoio está aqui, ó, no calcanhar, tá? E aí quando ele vai o pé vai para frente, né? Ele vai se deslocar, ele vai se equilibrar aqui, então ficaria os dois amarelinhos aqui. E quando ele já está lá transferindo a passada de uma perna para outra, então o apoio vai se dar aqui na parte da frente do pé, né? Então o vermelho estaria aqui, tá? Isso aqui é uma análise de pisada, né? Na verdade, tá? Tem as fontes aqui, vocês podem acessar se quiserem ver mais detalhes, tá? E então a biomecânica ocupacional ela vai olhar para cada tarefa, o que se faz, qual é o alcance, o que usa de gasto calórico, todo esse tipo de coisa, tá? Então se a gente quiser entender de uma tarefa específica né, o que está envolvido nisso, a gente pode conduzir um estudo ou a gente pode procurar estudos já feitos e publicados que tratem desse assunto. Então, procurando na biomecânica ocupacional. E
Avançando aqui, a gente tem então a diferença entre trabalho estático e trabalho dinâmico. Eu estava falando disso lá no início, quando a gente começou a falar de músculo, alavanca e tal, né? Por exemplo, ficar segurando um peso aqui, né, o dia inteiro me cansa mais do que eu ficar subindo e descendo com esse peso aqui o dia inteiro, tá? Então isso é uma coisa que já tem que estar bem uh, bem esclarecida para vocês, né? O que diz aqui, né? Sob o ponto de vista da biomecânica ocupacional, a diferença entre o trabalho estático e o dinâmico é fundamental para entender os tipos de esforços, como esses tipos de esforços afetam o corpo humano. Então, beleza, a gente já sabe que tem a contração muscular, quando o músculo está ali contraído, né? E quando ele vai relaxar aqui. Então, o trabalho estático ele exige maior tempo de contração muscular, tá? Então, uma contração muscular prolongada, sem alteração no comprimento do músculo. Então, ficar ali fazendo força, né, o tempo todo. Conhecida como contração isométrica, tá? Porque ela não sofre alteração, então fica, né, naquele movimento ali. Então isso significa que o músculo ele permanece tensionado por muito tempo e altamente tensionado, tá? E o objetivo dele ficar assim é para manter essa postura fixa. A circulação, quando isso acontece, ela fica dificultada, né? Porque como esse músculo está contraído, sobra menos espaço para o sangue circular ali e aí o fluxo adequado de sangue deixa chegar menos oxigênio para esses músculos. Então isso leva, né, ao uso de reserva de energia para manter esse tipo de trabalho. Tá? E também ao acúmulo de resíduos metabólicos, né? Então retenção de líquido, fadiga, várias coisas. Então a posição de pé, por exemplo, por longos períodos é um tipo de trabalho estático, né? E isso pode ter dores musculares, fadigas, lesões, tá? E por aí vai. O trabalho dinâmico, qual é a diferença? Ele envolve a alternância e contração e relaxamento, né, do músculo, então permitindo o alongamento, né, e o encurtamento, e ao mesmo tempo então isso vai facilitar a circulação sanguínea, que por sua vez melhora a oxigenação dos músculos. Então o trabalho dinâmico, ou seja, tu permitir que a pessoa, né, não fique todo o tempo estagnada ali ou só numa posição, que ela tenha essa alternância, melhora a condição de saúde das pessoas, tá? Enfim, então basicamente, né, é um ao contrário do outro aqui, né? Em todos os termos é melhor o trabalho dinâmico do que o trabalho estático. Então, caminhar, correr, realizar movimentos, né? Não estar parado. O próprio ficar parado na cadeira aí por muito tempo, ele acaba sendo um trabalho estático. Então, para quem trabalha em escritório aí é importante, né? De tempos em tempos dar aquela levantadinha, esticar aqui, né? Puxar o pescoço e tal. Fazer isso remete àquela consciência corporal, né, consciência ergonômica que a gente falou antes, tá? Então, os dois tipos de trabalho aparecem aqui, né? Quando a pessoa está em repouso, ela está lá relaxadona, o sistema dela de demanda de energia e o suprimento que ela tem estão equilibrados. Não está consumindo, tá? Não está demandando, não preciso, e está ali estocado. Quando o trabalho é feito de forma dinâmica, ou seja, que eu estou me movimentando, estou contraindo e relaxando meus músculos, há um consumo, mas ele é igual, normalmente ele é equivalente ao que a gente tem de suprimento, tá? Já quando o trabalho é estático, a gente tem um maior consumo do que
a gente tem uma demanda por energia às vezes maior do que a gente pode dar, né? Então isso leva à fadiga, tá? Então assim, ó, o músculo opera em condições desfavoráveis de irrigação sanguínea durante o trabalho estático, com a demanda superando o suprimento, quando há o equilíbrio da demanda e suprimento nas condições de repouso ou trabalho de dinâmica. Então, nessas duas condições há o equilíbrio. Não quer dizer que seja o mesmo gasto, né? Mas há equilíbrio, está equilibrado o sistema. Então, sempre que a gente puder, né? Isso aqui, por exemplo, é o cara carregar um negócio daqui até, sei lá, 100 metros. Se existir a possibilidade de ele trabalhar com um carrinho, alguma coisa, é sempre melhor, né? Porque aí a gente vai trabalhar um trabalho estático que está aqui no braço dele. Tudo bem que ele está movimentando as pernas, né? Mas a coluna dele está rígida e aqui os braços, né? Toda essa parte aqui, pescoço, tudo isso vai estar rígido para manter, sustentar esse peso. Agora já quando ele está aqui, né, ele já vai estar mais parecido com o relaxamento aqui e ao mesmo tempo vai estar fazendo um trabalho dinâmico musculoesquelético. Beleza? Bom, parte aqui da antropometria, né? Antropometria que eu tinha comentado já dessas figuras aqui em algum momento do livro do Neufert, né, que é este aqui, do livro do Paneiro também, Paneiro e Zeunik, aqui ó, tá aqui eles, ó, tá? O próprio Ida também tem no livro dele tem muitas tabelas ergonômicas que são mais ou menos parecidas com isso, né? E várias pessoas, né, ao longo da nossa história já se debruçaram assim sobre as medidas humanas, as proporções, né? Eu diria para vocês que Vitrúvio aqui, né, o homem vitruviano, que é um desenho traduzido do Vitruvius Polus lá, que era um arquiteto na Grécia, e os livros, né, os 10 livros de arquitetura que ele escreveu, ele descrevia essa figura. Isso chegou a Roma, né, foi trazido para Roma e todos os tratados ali de arquitetura que tinham naquele livro, então foram trazidos para a arquitetura clássica romana. E em um determinado momento o Da Vinci fez uma pintura, então uma pintura não, um desenho, né, uma ilustração desse homem vitruviano, né, o homem de Vitrúvio, tá, que é o primeiro ali. E basicamente a relação de proporções aí era o que mais interessava ao Da Vinci, tá? Não tanto assim o alcance, né? Variações de medidas entre diferentes humanos, né? Que variações eu posso ter de um tamanho de braço, desde a pessoa mais baixinha até a pessoa mais alta? Não era isso, tá? Isso aqui, tanto Le Corbusier, que é essa figura mais colorida aqui, quanto Vitrúvio, eles estavam interessados era na relação entre, por exemplo, o antebraço, né, e o braço, ou a coxa e a perna, tá? Ou, então esse sistema de módulos aqui em proporção áurea, tá? Eles estudam lá e tanto Vitrúvio quanto Da Vinci quanto Le Corbusier começam a trabalhar com módulos de altura, né? Então a altura do umbigo aqui, onde é que está, né? Ela dá mais ou menos 1,10, né? Então uma altura de balcão. Por que a gente faz uma pia com 90 para se aproximar dessa medida aqui, né? Já os ergonomistas eles vão olhar também para essa questão de proporção, mas pensando também na parte estatística, né? Mas será que todas as pessoas têm o braço do mesmo tamanho? Não tem. Qual a variação, né? Qual a estatura média das pessoas na Europa, na América, né? Enfim. E aqui tem uma que é bem interessante, né? Deixa eu me lembrar aqui, eu não lembro o nome dela.
tá nessa publicação Invisible Woman aqui, tá? Que é da Caroline Criado Pérez, na década de 60, é um pouquinho depois aqui do Le Corbusier, e ela é a primeira a colocar a mulher aqui, né? No centro da atenção, e não os outros todos são homens, tá? Que estão sendo representados, né? E aqui ela coloca a mulher. Eu diria que Injustiça com o Paneiro, né? E antes deles, até deixa eu me lembrar quem que era, mas eu acho que eu falo depois aqui. Há estudos já dos ergonomistas, tanto de medidas para homem quanto para mulher, de estaturas semelhantes, né, diferenças de alcance. Então, o que é o alcance? Né? Quando eu estico meu braço aqui, não vou conseguir mostrar. Estico meu braço aqui até onde é que ele vai, qual é o comprimento que eu consigo alcançar numa posição onde eu não mexi o meu corpo, né? Então, se a envergadura, né, quando eu abro os dois braços, então tudo isso era medido, né, por esses ergonomistas e registrado. Então criam-se tabelas, né, tabelas na forma de desenho, como a gente vê nesse aqui. Muito bem. Então aqui tá descrito aqui o que eles fizeram. Aqui, ó, em 1940 tem um estudo, né, de William Sheldon, que trabalhou sobre uma população de 4.000 estudantes norte-americanos, e eles fizeram um levantamento antropométrico, então medindo todas as partes, né, dedinho, falanges, né, a parte aqui da mão, o antebraço, o braço, pescoço, cabeça, circunferência, tudo, enfim, né? E aí eles chegaram à conclusão, através desses estudos, que tinham 3 perfis de pessoa, né? Os ectomorfos, que são as pessoas que têm os braços mais longilíneos, assim, cabeça mais angulada, né? Não sei se é angulada que eu posso falar. Os braços longos e finos aqui. Tem pouca gordura, né? Essas pessoas têm pouca gordura e pouco músculo também. São considerados assim esguios, né? Geralmente tem os ombros caídos, tá? E o pescoço é fino e comprido. Então, pescoço compridão. Rosto magro, queixo recuado. Então, isso, né, de acordo com os estudos deles. Tórax e abdômen estreitos e finos. Então, né, a pessoa bem magra. O mesomorfo é aquele cara que não é nem ectomorfo, que é o longilíneão, né, magrão, e nem o endomorfo, que seria o mais cheinho, mais gordinho, né? Então, refere aos indivíduos que são considerados musculosos, que têm formas angulosas, né? Cabeça cúbica, que é cabeça no formato de cubo, né? Meio quadrado, maciça, ombro, peito largo, abdômen pequeno, né? E membros musculosos, fortes. Tem pouca gordura debaixo da pele aqui subcutânea, tá? O endomorfo, então, são indivíduos mais arredondados, de formas mais arredondadas, macias, com grandes depósitos de gordura, né? Então, a característica de abdômen aqui em formato de pera, estreita em cima e larga embaixo, né? Então aqui ele faz essa curvona aqui. Apresenta braços e pernas curtos e flácidos, com o ombro e cabeça arredondados, né? Os ossos são pequenos e o corpo tem baixa densidade, podendo flutuar na água. Eu acho que todo mundo flutua na água, mas enfim, eu não vou discutir aqui com o estudo que esse pessoal fez, tá? Então são esses os tipos básicos aqui, né, segundo a antropometria. Então o estudo antropométrico, gente, ele permite que a gente perceba, né, padrões
como eles perceberam aqui. Então, são padrões que eles puderam identificar que a pessoa se encaixa mais para um ou para outro. É óbvio que tem gente que está entre aqui, né? E talvez se a gente fosse fazer uma reclassificação hoje, um novo estudo envolvendo mais gente, talvez se entenda que possam surgir ou possa existir padrões intermediários, né? Mas o que está valendo é esse, porque esse estudo não foi repetido, tá? Entre 1974 e 81, aqui o Dreyfus desenvolveram um guia chamado Human Scale, tá? E eles fizeram uma publicação bem interessante, é a base de vários livros, né, como Lida aí, Paneiro também usa para registrar graficamente esses estudos e servir como um guia para conceber tudo, tá? E aí isso foi usado pelo Neuffer, por vários. Do Neuffer não sei, mas acho que o Neuffer é anterior, tá? Esse aqui é um estudo bem mais aprofundado. Paneiro com certeza usa como referência. Então esses guias estão disponíveis, tá? No próximo momento eu quero ver se eu indico ali para vocês os livros que trazem isso, mas o livro do Paneiro é um dos livros, eu não sei se eu coloquei o nome do livro aqui do Paneiro, acho que não, tá? Esse é bem importante de consulta, principalmente para quem vai trabalhar com ambientes, né, e com um projeto de imobiliário. É super importante porque ele traz tudo que precisa saber aqui, né, para isso, tá? Enfim, então seguindo adiante aqui, medições antropométricas, né? Então as medições elas devem ser efetuadas diretamente através de uma amostra significativa de indivíduos. Vocês viram ali o estudo, né? Foi feito com 4.000 estudantes, né? Então a gente precisa, sempre que a gente faz um estudo quantitativo, a gente precisa de uma quantidade específica de pessoas para validar, digamos assim, né, que uma determinada medida ela se repete muitas vezes, então ela é um padrão, né, ou então ela é uma moda, ou uma tendência, né, enfim, isso questões estatísticas. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar. Então essas medições, né, elas compreendem as etapas de definição de objetivo e das medidas com as escolhas dos métodos de medição, seleção, amostra e tal. Isso mais focado na pesquisa, tá, pessoal? Então, se a gente vai fazer uma pesquisa antropométrica, tem que seguir, né, um método de pesquisa bem definido e que ele vá sempre pelo lado de quantidade, né? Então, a gente precisa de quantidade para validar esses estudos. Já quando a gente vai aqui projetar um espaço ou vai pensar em alguma coisa, a gente vai definir, né, os objetivos, o que a gente vai fazer. Então, a partir do que é definido, né, para que tipo de situação eu vou utilizar essas medições, a gente pode optar por medidas do tipo estática ou medidas do tipo dinâmica. As medidas estáticas são aquelas ali que a gente viu os desenhos, né? Basicamente medindo aqui o tamanho do braço e tal. Agora, quando a gente tem medidas de alcance, a gente está vendo uma medida dinâmica aqui, ó. Então, o giro, né, que essa pessoa faz, o movimento aqui sentado e levantado, né? Ângulos que esse braço alcança, onde ele alcança, a visão, né, o campo de visão, ângulo, até onde vai, isso, a relação de ângulo também de ofuscamento, essas coisas todas são decisões, né, que a gente tem que entender
se a atividade que a gente está fazendo é mais estática ou mais dinâmica e qual é o tipo de medida que se vai fazer a partir daí, tá? Então, além dessas duas, tem a medida funcional, tá? Então, está descrito aqui o que é cada uma, né? A medida estática, ela se refere a medidas obtidas com o corpo parado. A medida dinâmica para medir o alcance dos movimentos corporais. E a medida funcional, ela está relacionada com a execução de tarefas específicas, né? Então, ela vai levar em consideração o movimento que o corpo precisa para executar tal tarefa. Então, o que está se usando ali, e aí a partir disso vai se tomar medidas, vai se fazer o levantamento desses movimentos todos, tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Por exemplo, né, pode ser citado o alcance das mãos, que não é limitado pelo comprimento dos braços, mas que envolve o movimento dos ombros, né? Então, de rotação aqui e tal. Então, também entram nesse tipo de medição, tá? E aqui um exemplo de medidas estáticas que vem daquele cara lá do Dreyfus, né? Human Scale Design Manual, tá? Só adaptado aqui. Aqui outra parte que já envolve um pouquinho da medição dinâmica, ó. Então o alcance aqui, né? O cara estendendo o braço, o cara com o braço suportando ali o peso, e aqui com o braço abaixado, né? Ou seja, relaxado aqui. Tá? Então aqui já mais medidas estáticas, não ser essa aqui da perna, né? Então às vezes ele pode te dar, poderia me dar aqui o ângulo também, né? Enfim, então esse aqui está mais para estática, mas tem aqui algumas coisas de dinâmica, ó, tá? A altura que ele chega lá e tal. E então também, né, é normal que a gente tenha uma variação de população, assim, ó, a população, o maior número, né, que medida que tem, então a estatura, homens e mulheres, né, e o percentual menor da população, o que representa a maioria, o que representa o que está a minoria, digamos assim, né, enfim, tá? Então essas tabelas antropométricas geralmente elas são organizadas dessa forma aqui. E aí depende do que a gente quer ver, né? Aqui já tem medidas, né, estáticas de novo, mas já considerando aqui o movimento e o apoio, né? Enfim, tá? Aqui já é medida dinâmica, né, para um posto de trabalho. Então, movimento que a pessoa pode girar aqui a cabeça, o tronco, alcance de braço, área ótima para posicionamento da mão e visão, né? E tudo isso. Então, chegamos aqui no final da aula com a ideia em que se aplica a ergonomia. Então, a antropometria, aliás. Esses dados antropométricos, né, eles podem ser, digamos assim, o que está chegando para nós aqui foi feito lá na Holanda, né? Então, talvez fosse interessante em algum momento, e a Bergo faz isso também, né? Fazer pesquisas sobre a nossa realidade aqui, né? As populações das nossas regiões são diferentes também, né? Enfim, tem condições de trabalho diferentes e tudo isso é levado em consideração. E então, quando a gente vai usar dados antropométricos, nós como designers, a gente mais vai usar os dados do que talvez pesquisar os dados, né? Fazer a publicação de dados. Então é importante também a gente levar em consideração o que esses dados estão mostrando, que tipo de população é essa, né? Então existem diferenças, né, entre
as populações, né? Então, estão vendo aqui, ó, o brasileiro, né? Aqui foi feito, aqui tem muito mais amostra e aqui uma amostra pequena com japonês e brasileiro, né? As idades que eles pegaram, a estatura média nossa aqui é mais baixa, a do japonês é mais baixa ainda, né? Estatura, peso, enfim, isso para uma população determinada. Então, é possível tanto a gente fazer estudos antropométricos, mas como designers o que a gente mais vai fazer é usar esses dados, tá? Então sempre ao produzir, né, fazer uma produção de um produto ou ambiente, é importante saber se esses dados que a gente está usando levam em consideração o usuário que a gente tem, né? E às vezes, se possível, se for uma coisa muito específica para um usuário bem determinado, entender quais são, qual é a altura que ele tem em relação de braço, né? Pode até medir, né? Enfim, se isso couber. Então, fazer um levantamento antropométrico do indivíduo para quem vai ser feito o projeto. Isso não é impossível também. Ok? Então, temos mais uma revisão aí agora, que é a característica física dos espaços para a gente ver, ok?